Pessoal, muitos processos de produção precisam planificar o objeto, principalmente no ambiente 3D, para que ele possa ser produzido. No nosso caso de calçados, por exemplo, ele é muito utilizado para tirar os moldes do cabedal. Nessa mesma linha, fabricação metalúrgica, por exemplo, na área de latas, para a fabricação de latas, também funciona da mesma forma. Precisa ser planificado o objeto criado no 3D ou mesmo fora do 3D para que ele possa ser produzido. Aqui nós temos ainda mais uma situação que é a de poder aplicar elementos na superfície. Aqui eu tenho a planificação, olha, deste objeto, né, que é a lateral de um solado. E se eu quiser fazer uma aplicação utilizando o Flow Along Surface, ele também precisa da planificação. Então, o que eu quero mostrar para você, deixa eu deletar isso aqui, é que aqui no Rhino eu tenho 3 opções de planificação direta, que são elementos só para planificação, que é o Unroll, depois eu tenho o Smash e depois eu tenho o Squish. Cada um deles teve o seu desenvolvimento aprimorado ao longo do tempo. Por exemplo, vamos tentar aqui usando o Unroll planificar essa esfera. Ele não vai planificar. Por quê? Ela tem dupla curvatura, quer dizer, ela tem uma curvatura neste sentido e tem neste também. Agora, já no caso de um cilindro, uma lata, por exemplo, ele pode ser planificado com Unroll, porque ele tem apenas esta curvatura aqui. Então, como ele é um sólido, ele planificou essa parte de cima e a de baixo, como você está vendo aqui. Esse mesmo recurso pode ser aplicado também num cone, o Unroll. Ele também faz a planificação da parte de baixo e de toda a lateral. Ele também pode ser feito num cone truncado. Vamos aqui no Unroll. Olha como ele planifica todas as áreas. Por quê? Elas têm curvatura em uma única direção. Vamos ver aqui agora num cano, por exemplo, utilizando a mesma ferramenta, e ele planificou como você está vendo aqui. Essa parte de cima, esse é o lado interno e o lado externo. Porém, agora num torus, uma rosquinha, por exemplo, ele não planifica com Unroll, pelo mesmo motivo aqui da esfera. Ele tem dupla curvatura. Agora, eu tenho, além deste, o Unroll pode ser utilizado por nós, desde que o elemento que nós vamos planificar não tenha dupla curvatura. Dificilmente você vai encontrar isso na área de calçados e solados, porque toda a superfície ela é muito orgânica. O calçado e o solado são praticamente 95% orgânicos, então dificilmente a gente vai usar isso. Mas tem ainda o Smash, e vamos ver como o Smash funciona aqui na esfera. Você vê que ele não faz, por quê? Agora observa só que aqui já o Smash, que é o segundo, é esse aqui, ó, esse segundo, ele já faz, porque ele já tem uma melhoria do processo do Unroll, mas funciona mais ou menos da mesma forma. Inclusive, quando eu for fazer isso, eu posso pôr até etiquetas. Por exemplo, olha, deixa eu me ver, está selecionado, deixa eu selecionar, ESC, deixa eu selecionar este cone truncado para eu aplicar o Smash, botão direito do mouse, e aqui Label, eu ponho Yes, e ele me diz exatamente aonde está essa posição. A posição de cada parte, onde começa uma coisa, onde começa a outra. Isso para produção é
muito importante. Só que aqui o Smash, ele vai funcionar da mesma forma. Ele é, como eu disse, aqui ele tem as etiquetas, né? Da mesma forma que nós vimos na anterior. Ctrl Z. Porém, aqui no Unroll, o Smash, no Torus, o Smash não funciona por causa da dupla curvatura. Agora, vamos vir aqui. Então, eu mostrei para vocês os 3 casos. Agora, deixa eu mostrar para você o Squish, que o Squish já é uma ferramenta muito mais poderosa para planificação de objetos com dupla curvatura. Selecionei a esfera, apliquei o Squish e olha o que ela fez. Ele planificou, porém ele não planificou com a superfície. Isso nós temos que fazer depois, mas ele planifica. Nesse caso aqui, vamos aplicar o Squish e ele não faz, tá vendo? Lá na linha de comando, vamos voltar aqui para você ver. Por quê? Ele é muito específico. Ó, vamos para o Squish, tá lá, ele não faz, tá certo? Agora, deixa eu ver se não fui eu que errei aqui. Squish, ele está pedindo a superfície. Ele fez só dessa parte lateral, tá? Então, o que faltou aqui, Ctrl Z, deixa eu mostrar para você, porque eu errei aqui e não preciso parar o vídeo por causa disso. Vou usar Squish para planificar isso aqui, seleciona a superfície para depois aplicar. E ele vai fazer a mesma coisa com todos os outros, tá? Só que vamos usar aqui o Torus para ver o Squish, botão direito do mouse, e olha como ele fez a planificação do Torus. Então, o Squish, ele é uma ferramenta, nós temos mais uma ainda que eu vou mostrar para você. Ele é uma ferramenta para planificação. Então, eu tenho curvatura no sentido U e no sentido V. E isso, a ferramenta que eu uso para fazer essa planificação é o Squish. Vamos dar uma olhada aqui. Selecionei e vou digitar na linha de comando Squish. Botão direito do mouse para ele terminar. E aqui ele fez a planificação. Qual é a grande vantagem de utilizar o Squish? Porque eu tenho ainda uma segunda ferramenta que chama-se Squish Back, que ele faz. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu vou colocar aqui um círculo. Botão direito do mouse e outro círculo aqui, botão direito do mouse e outro círculo aqui. E agora nós vamos aplicar o Squish aqui novamente, né? Ou você pode digitar na linha de comando. Tá vendo aqui como o botão direito do mouse, ó, botão direito do mouse faz o Squish Back. Então eu seleciono agora isto e botão direito do mouse e olha como ele fez. Ele retornou todos esses objetos que eu coloquei aqui, porém na superfície, adaptando o objeto à superfície, tá certo? Ctrl Z, ele não faz isso com objetos sólidos, ele só faz, deixa eu deletar isso aqui também, com curvas. Porém, agora deixa eu mostrar uma coisa para você, que é um outro esquema que nós temos, é um outro planificador, só que ele não é específico só para planificação, que ele está aqui, o Create UV. Então eu seleciono a superfície e ele me cria, olha para você ver, ele me cria esta situação aqui, tá? Quer dizer, ele planificou o meu objeto, só que o contorno do objeto, ele é muito utilizado para fazer, deixa eu colocar algumas coisas aqui também para te mostrar, ele é muito utilizado para fazer mapeamento de textura, mas eu ainda tenho aqui a opção, deixa eu mostrar aqui, eu vendo nele, eu tenho aqui
Opa, não, é aqui, botão direito do mouse, ele funciona exatamente como o Squish. Aqui eu trago as... Tá vendo? Do jeito que eu posicionei aqui, eles vieram para este lado. Eventualmente porque ele começou aqui, deste lado, deu a volta e eu vim aqui mais para o final. Então, aqui está o que eu queria mostrar para você neste vídeo. Opa, deixa eu fazer um Ctrl Z aqui, que fica mais correto. Que são sistemas de planificação. Então, eu vou ainda voltar com alguns outros vídeos para depois a gente conversar sobre as aplicações que eu posso fazer utilizando o Flow Along Surface. Então, nesse vídeo nós vimos que o Squish é, na minha opinião, né, cada um pode ter a sua, é o melhor planificador para quem trabalha com a área de solados e com calçados. Tá certo? Então eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.